Eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Hoje nós vamos falar sobre o que é viver uma vida de vaidade e correr atrás do vento. Hoje nós vamos falar sobre esses dois termos, vaidade e correr atrás do vento. E o autor desse termo, correr atrás do vento, é o autor do livro de Eclesiastes. Eclesiastes fica depois de Salmo, e o autor o rei Salomão, o filho de Davi. Ele nasceu no ano 990 a.C. e faleceu em 931, aos 59 anos. O tema deste livro é a busca pelo sentido da vida. A vida vale a pena ser vivida ou apenas é uma existência sem sentido e que termina em futilidade? E o autor deste livro, ele foi dotado por Deus de sabedoria. E 1 Reis capítulo 4, verso 31 diz que ele foi o mais sábio de todos os homens. 1 Reis capítulo 3, verso 15 ao 20 também fala isso, que o rei Salomão foi o mais sábio de todos os homens. E ele usou essa sabedoria que Deus deu para ele, concedeu a ele, para compreender e entender a vida. E ele em busca do sentido da vida para a vida dele, ele fez uma investigação sobre todas as coisas para tentar qual é o sentido da vida. E é tanto que no capítulo 1, verso 14, ele diz: atentei para todas as coisas que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Esse homem chamado Salomão, ele era e foi a pessoa ideal para escrever o livro de Eclesiastes, pois ele possuía riqueza, cultura, fama, sabedoria e as oportunidades para fazer os experimentos dessa investigação sobre o significado da vida. E ele foi um homem que buscou de forma enfática e de forma corriqueira e ao mesmo tempo de forma veemente qual era o sentido da vida. É tanto que no capítulo 1, versículo 2, ele diz que vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E esse termo do livro, vaidade, ela vem de uma palavra hebraica que quer dizer evel. E evel, por sua vez, é vapor, vazio. Esse termo é usado para descrever aquilo que é transitório. Esse termo descreve aquilo que passa rapidamente sem deixar nenhum vestígio. É algo que é vazio de significado, é um vazio profundo. Portanto, quando o autor deste livro de Eclesiastes, Salomão, ele diz: vaidade, vaidade,
diz o pregador, tudo é vaidade. Ele está usando essa palavra hevel, vaidade, para descrever algo que é transitório, algo que passa rapidamente sem deixar nenhum vestígio. É um termo vazio de significado. É um termo que é um profundo vazio. E o título desse livro também vem do hebraico, que quer dizer Coelete. E Coelete, por sua vez, é professor, é mestre, pregador e, por que não dizer, filósofo. Portanto, o pregador, o mestre, o professor, o filósofo, que é o rei Salomão, ele se coloca aqui numa posição de professor, de mestre, de filósofo, e chama as pessoas para atentar para o sentido da vida. E Eclesiastes também, num grego, é eclésia. Daí o nome do livro é Eclesiastes. E Salomão, ele lança como um professor, como um filósofo. Ele lança uma pergunta, ele lança uma questão logo no início do livro, capítulo 1, verso 2. De vaidade, vaidade, diz o pregador, diz o coelete, o professor, o mestre, diz o filósofo, eis que tudo é vaidade. E aí no versículo 3 ele começa dizendo, versículo 3 ele diz, que proveito tem o homem de todo o trabalho que se afadiga debaixo do sol? Então, o coelete aqui, o filósofo, o autor deste livro, o rei Salomão, ele vai indagar o sentido da vida. E esse termo, eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento, está no versículo 14 de Eclesiastes, capítulo 1. Ele diz assim, atentei para todas as coisas, para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então, essa é a análise que o coelete, o pregador, o professor, o filósofo faz de um olhar do aspecto humano debaixo do sol. No versículo 14 ele diz, eu atentei para todas as obras que se fazem debaixo do céu. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Capítulo 1, verso 14. Ou seja, ele aplicou o seu coração para esquadrinhar com sabedoria todas as coisas. E ele em busca de um sentido para a vida dele, ele analisou, experimentou todas as coisas, do mais sublime ao ridículo. E no versículo 17 ainda, do capítulo 1, ele diz assim, apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é a loucura e o que é a estutícia. E vim a saber que isso também é correr atrás do vento. Então, o autor deste livro, o rei Salomão, o coelete, no hebraico, que quer dizer o professor, o mestre, o filósofo, ele aplicou a sabedoria que Deus havia dado a ele, uma sabedoria humana, e na visão humana, ele chegou à conclusão que todas as coisas que se fazem debaixo do céu é vaidade. E essa palavra vaidade
não é hebraico, é Evel. Esse termo é usado para descrever algo que é transitório, para descrever aquilo que é um vapor, aquilo que é fumaça, aquilo que é vento, aquilo que é para descrever algo que é vazio de significado. E ele ainda diz que tudo é correr atrás do vento, ou seja, ele está dizendo que viver uma vida nessa terra, uma existência sem Deus, é viver uma vida sem nenhum significado. Portanto, quando ele usa esse que tudo é vaidade correr atrás do vento, esse correr atrás do vento, ele usa para descrever que nenhuma busca, que nenhum prazer, nenhum poder, nenhum estado, nem sabedoria, nem conhecimento vai trazer significado para a vida do homem fora de Deus. Então, tudo aquilo que é prazeroso, tudo aquilo que traz status, poder, conhecimento ao homem é vaidade, é passageiro, é algo transitório. É a mesma coisa que correr atrás do vento, ou seja, é algo que é vazio de significado, que não vai trazer proveito algum para o homem.